Honra e caia a hora do Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, Pai querido, Pai amado, nós queremos te Em louvar e te nome do agradecer. Senhor Obrigado Jesus. por mais Muito um dia, obrigado, Pai. Pai, pelas tuas Iniciamos aqui nessa bênçãos. aula, esse estudo, ó Pai, que Em a gente venha nome abrir de o nosso Jesus. conhecimento, que o Senhor venha direcionar o professor, Pai, e que a gente venha aqui, ó Pai, saindo, Pai, cada detalhe, cada vez mais da tua palavra, o que o Senhor Em venha nome praticar de aqui Jesus. conosco, ó Pai, e a gente venha guardar, e que a gente venha também praticar nas nossas vidas, e que a gente venha assim, Senhor, até com conhecimento aberto e disposto a aprender cada vez mais da tua obra, Pai. Assim nós te louvamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Estamos estudando, finalizando o livro Heresiologia. Já passamos aqui por algumas religiões pseudo-cristãs, passamos também pelas religiões ocultistas e agora falaremos sobre as seitas orientais. Na verdade, são as principais. São as principais que nós estamos falando, mas existe várias, tá? Os irmãos me perdoem, porque vai ter alguns nomes aqui que eu não vou conseguir nem citar. Uns nomes aí muito chique, eu não vou conseguir nem citar esses nomes. Mas falaremos sobre essas seitas orientais. Os irmãos são sabedores quando se fala de seitas orientais e seitas, né, voltada ao ocidental. O ocidental é a parte, né, um pedaço da Europa para cá, que é chamada de ocidental. E a oriental é da Ásia, né, aquele pedaço da Ásia, aquela região da Ásia. Então, quando nós falamos sobre essas seitas orientais, elas são oriundas desses lugares, da China, Japão, Coreia, Índia e assim por diante. Então, falaremos de algumas seitas aqui que elas têm alguma influência aqui no Brasil, né? Algumas delas têm a sua sede aqui no Brasil e vai ter os seus nomes, aqueles simpatizantes que trouxeram essa mentalidade, né? Essa seita para o Brasil. Porém, ela está espalhada também em alguns lugares. Não sei se vocês já viram ali, né? Aquela região ali do Espírito Santo, acho que é Colatina, ali, aquela região ali tem uma estátua, a entrada de serra, né? Tem a estátua do Buda lá. Então você observa que está espalhado, né? Então, está espalhado essas seitas aí pelo Brasil afora. São pessoas que são adeptas a essas religiões e que são atores, né? Pessoas de grande escalão que também seguem essas seitas. Porque o ser humano em si, ele tem, como se diz, né? A tendência ao lado religioso. Né? Uma busca pelo lado religioso, pela paz espiritual, pelo conforto da sua alma. Só que, infelizmente, eles batem portas erradas e muitas das vezes eles aderem a essas seitas e algumas delas seitas ocultistas que levam a pessoa, né, faz uma lavagem cerebral na pessoa para praticar coisas terríveis dentro das suas seitas. Mas algumas delas têm uma capa muito bonita, uma capa no sentido de para o bem da sociedade, é para o bem da própria pessoa, né? Como se diz, trazer essa paz interior. Muitas das vezes é voltada para esse tipo de conceito, só que na verdade totalmente diferente do que a Bíblia ensina. E muitas delas, por exemplo, nós vamos ver aqui, que é muito egocêntrica, né? Coloca o homem no centro. E na verdade a Bíblia Sagrada ela é cristocêntrica, né? Coloca Cristo no centro. Então, são alguns pormenores aqui que nós vamos aprofundar aqui. É mais conceitual, né? Essa aula. E eu quero que vocês fiquem atentos às refutações. Por exemplo, vai ter alguns pontos que eles vão falar o que essa seita pensa sobre aquela doutrina, né? Sobre pecado, sobre salvação, sobre batismo, algumas coisas assim, sobre a cura da alma. E ali vai ter uma refutação bíblica, né? Então essas refutações ela é muito importante para que vocês possam saber combater algumas doutrinas erradas, alguns ensinamentos errados sobre alguns conceitos bíblicos que existem. Então vamos lá. Esse Seicho Noye, seita com aproximadamente 2 milhões de membros e simpatizantes somente no Brasil. Então daí você já percebe a situação. Suas atrações principais são as curas divinas e outras práticas como culto diário aos antepassados, que segundo eles os protegem permanentemente, e outras que veremos a seguir. Agora vamos conhecer o fundador. O fundador, este nome aqui, Masaru Taniguchi, nasceu no Japão em 22 de novembro de 1893, no município de Kobe. Por ser de família bastante pobre, foi adotado por um tio. Este era um pequeno e abastado industrial que o educou severamente. Taniguchi gostava de ler. Espiritualmente, participou do espiritismo e parapsicologia, na ciência que estuda experimentalmente os fenômenos ditos ocultos.
e Omotokyo e Toen, religiões japonesas, né? Então, faleceu 17 de junho de 1985. Ele foi sucedido como supremo presidente da seita pelo seu genro, Seicho Taniguchi. Então, vocês observam que essas seitas orientais, elas estão muito voltadas para o espiritismo. E aí eles pegam alguns conceitos de algumas religiões que eles abraçam e começam agora a formar a sua própria seita. Sua origem foi fundada em 1º de março de 1930. Esse movimento tem como principal, o livro principal, Semei no Jisu, Verdade da Vida, com mais de 40 volumes. O nome em português é Lar do Progresso Infinito. Então aqui são algumas observações sobre a origem dessa seita. No Brasil, como é que aconteceu? Foi dia 1º de agosto de 1952, foi instituída a primeira igreja, Seichonoye, no Brasil. Hoje conta com centenas de igrejas e milhares de sedes locais em todo o território nacional. É mais forte no estado de São Paulo e na parte sul do Brasil. Então, observa como elas cresceram de tal forma que dentro do Brasil são mais de 2 milhões de membros, né? Imagina hoje, como é que tá. Eu vou mandar aí no grupo, só para vocês verem a sede, né? Pelo menos a cara da sede dessa seita aí. O Taniguchi veio ao Brasil várias vezes, recebeu no ano de 1980 a comenda da Ordem do Ipiranga, no grau máximo, do Gran Cruz, né? Isso acho que é um patamar aqui em relação à maçonaria, do governo do estado de São Paulo. Foi o primeiro cidadão japonês a receber a condecoração. As doutrinas. Amenominakanushi é o Deus absoluto deles. Cristo, Buda e os outros deuses dos demais religiões são, na realidade, manifestações desse Deus deles. Todas as crenças levam a ele. Na prática, entretanto, não adoram a nenhum Deus. São panteístas e entendem que o mundo é a própria essência de Deus. Então, em relação a Deus, eles são panteístas, né? Eles não têm um Deus centrado, e não é o nosso Deus também, tá, irmãos? Por mais que possa citar aqui Cristo, né, com C maiúsculo aqui, mas, na verdade, para eles, tudo é manifestado no Deus deles. Pecado, o que eles entendem de pecado? Eles negam a existência do pecado, somente 3 pessoas podem ser consideradas purificadas para a ilusão do pecado. Taniguchi, Buda e Jesus Cristo. Mas olha a refutação aqui. João 1, 29, Salmo 119, versículo 95 e Colossenses 1, 26 ao 28. O karma. Acreditam na lei da causa e efeito, fazem preces para os mortos, há mistura de conceitos doutrinários. Salvação. Ser salvo é poder livrar-se da ilusão das doenças, do mal e da morte. Cura divina. Através do pensamento positivo, uma vez que a doença é ilusória. Apenas lendo a revista Acendedor, a pessoa pode ser curada. Obter sucesso no casamento, ir bem na escola e conseguir respostas para os seus problemas. Então, para eles, esse karma, né, é a mistura desses conceitos, acreditam na lei da causa e efeito, e agora eles têm esse pensamento da questão da consciência. Você é aquilo que você pensa. Se você pensar aí, né, em questão das doenças, então você vai adoecer. Mas se você tiver um pensamento positivo, né, procurar pensar somente em coisas positivas, colocar na sua cabeça que você não está doente, você não vai estar. Mas isso aqui é somente um pensamento que eles pregam sobre isso. Coração do homem, a causa de todos os males do mundo. Afirmava que existe na pessoa um ego positivo e um negativo. O homem em sua natureza, na criação do homem, Deus não usa barro nem madeira, não usa martelo, não usa pincel, não usa ferramenta alma. Cria unicamente com o Espírito. A cruz de Jesus é ineficaz para eles. Se o pecado existisse, nem Buda, nem Jesus Cristo conseguiria extingui-lo. Então, observa como essas doutrinas elas são tão malignas, né? Colocando que dentro do coração do homem, né, o homem é totalmente perverso e afirmava que existe na pessoa um ego positivo e um ego negativo que faz a pessoa causar, né? Causa e efeito. O causa vai ter um reflexo daquilo que... Pois é, o que eles arrumam, né? Então, para eles, a cruz de Cristo ela é ineficaz, ou seja, mesmo se fosse verdade
que o pecado existisse, que para eles não existem, a cruz ela é ineficaz, ela não faz realmente a retirada do pecado. Então, por isso que nós defendemos, nós como cristãos precisamos defender cada dia mais a eficácia da cruz de Cristo. Porque as religiões, as seitas, né, elas querem diminuir isso aí para colocar que o homem, ele sim, ele precisa contribuir para que a cruz ela seja mais eficaz, seja eficaz na vida da pessoa. Então, nós como cristão, como defensor da palavra de Deus, precisamos entender isso, que a cruz de Cristo, ele realmente, o Senhor Jesus Cristo, ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades, né? Tudo aquilo que é proveniente, que dominava sobre o homem, Cristo levou sobre si. Ele se tornou maldito no nosso lugar. Então, nós sabemos que, através da cruz de Cristo, conseguimos alcançar as bênçãos de Deus. Então, somente andando com Cristo Jesus, conseguimos, de fato, experimentar aquilo que a Bíblia Sagrada deixa bem claro, né? Que a vontade de Deus é a vida eterna e temos vida e vida com abundância. Então, vamos lá. Então, existe, por exemplo, algumas novelas, né, da Globo que defendem, muitas das vezes, essas religiões. E eles colocam, né, como algo bom, como algo saudável. E acaba que as pessoas não se atentam para esse tipo de ensinos que eles trazem, né, colocando que o pecado, eles negam a existência do pecado, né, que o pecado não existe. Mesmo se existisse a cruz de Cristo, ou então o Buda, não conseguiria acabar com ela. Seicho Noye também é a religião ou seita que tem dono. A tendência é passar de pai para filhos, mantendo assim a relação de posse e domínio. Chamam de Dendoim as pessoas que se tornam vendedoras das revistas, que colocam também à venda em livrarias, bancas de jornal, etc. Reconhecem como missão sagrada o ato de se comprometer e contribuir com a seita. Então, muitas das vezes existem pessoas que eles são seguidores dessa seita e começam a criar livros motivacionais, livros que falam sobre o karma, né? E acaba que traz alguns ensinamentos que muitas das vezes as pessoas vão consumindo sem perceber do que se trata. Outra religião que tem as suas origens aqui na parte oriental é o Hare Krishna, nome pelo qual é conhecida a Sociedade Internacional para a Consciência do Krishna. Quem pode ler para nós aí? Mas aqui, antes disso, ele é um tipo ortodoxo do hinduísmo vedantista. O que isso quer dizer? O hinduísmo, os irmãos já são sabedores que ela é uma das religiões mais antigas do mundo, certo? Ela é uma das mais antigas do mundo, essa religião do hinduísmo. Esse vedantista ele é uma doutrina da autorrealização. Então, é como se eles ensinassem isso aqui, né? Defendia com muita força essa doutrina da autorrealização, ou seja, da conveniência cósmica, né? Ou conveniência cósmica. Então, coloca o homem como o agente principal para que ele viva uma vida melhor. Ele coloca como um homem, como agente principal para que isso aconteça. Mas vamos entender melhor aí. Fundador. Aban Rai Charan era um homem culto. Nasceu em 1896 em Calcutá, na Índia, onde também estudou filosofia, inglês, economia e principalmente religião. Formou-se na Universidade de Calcutá. Aos 26 anos de idade, conheceu um guru chamado Saravasti, que passou a ser o seu guia espiritual e lhe solicitou que difundisse o conhecimento védico através da língua inglesa. Viveu como farmacêutico até o ano de 1959, ano que também deixou a mulher e 5 filhos para devotar-se de tempo integral e estudar Siddhartha Goswami. Este encarregou Prabhupada de levar a mensagem de devoção a Krishna ao Ocidente. Bom, então aqui vai falar sobre de como foi o início, né, da vida desse fundador. Vai falar também que ele veio pela primeira vez aos Estados Unidos em 1965. E ali, antes dele morrer, ele indicou um corpo dirigente de 11 discípulos que continuaram a sua missão. Então, percebe que eles criam uma ideologia, a facilidade que as pessoas têm para seguir essas seitas malignas, né? Eles procuram justamente essa autorrealização e acaba que entra por essa porta. E agora que ele cresce dentro dos Estados Unidos, um país de potência, e agora começa aos seus seguidores levar isso, né, dentro de Nova York. E disse por ocasião da morte, disse ele o seguinte: foi o presidente, né, ISKCON de Nova York, foi
Prabhupada foi um gênio mundial, maior do que Jesus Cristo. Por isso ele é chamado sua divina graça. Então, ou seja, como eles diminuem a pessoa de Jesus, querendo exaltar o seu personagem. Esse aí no Brasil ficou tão forte uma época. Eu tenho uma prima que ela botou no café dela, Krishna. E aí, depois ela converteu e foi ter conhecimento realmente do que era. E assim, até hoje ela não conseguiu tirar o nome, né, do cartório, mas ela mudou o nome da menina. E a menina, uma bênção, partiu muito da droga, da prostituição, não sei o que e tal. Foi usada até hoje no trabalho e a parte da família virou tipo mandarina e tal. Tem só o sangue de Jesus. Conheço umas outras que chamam Hare Krishna. A Hare Krishna, essa chamada, ela botou só a Krishna, ela botou por causa da música. Mas se não ter cuidado disso aí, nesse falou esses nomes, se não ter cuidado, ele vai ter também justamente a origem dentro dessa religião aí, dessa seita, né? A origem. Prabhupada iniciou o movimento a partir de uma interpretação moderna dessa doutrina aqui, dessa literatura, né? Uma literatura devocional do hindu, onde o principal orador é o deus Krishna, que declara ser a encarnação do deus Brahma. No início de sua pregação, publicou uma revista De Volta ao Supremo, 3 volumes de comentários, saem às ruas, mesmo doentes, para vender os livros sob estímulo de que isso vai os fortalecer espiritualmente e que poderão ficar curados. Só para vocês verem o que leva, né, a seita, faz uma lavagem cerebral na pessoa, para eles venderem os seus livros, mesmo doentes, na crença que eles irão ser curados. Então, cresceu essa seita dentro do Brasil, de tal forma que você pode observar que vai ter dentro, que pouco se pesquisa sobre isso, né? As religiões desses atores, de atrizes, por exemplo, então muitas delas são voltadas a isso. E tem algumas delas que saíram justamente do cristianismo para aderir a essas religiões pela facilidade que tem de aceitação, né? Então essas religiões eles têm uma facilidade de aceitarem as pessoas de como eles estão e acaba que eles ficam nelas. Pessoas que já participaram da comunidade Hare Krishna. Oi, mamãe, o senhor falou que qual o nome? Hare Krishna. Aí, ó, Hare Krishna é o nome mesmo da comunidade e conseguiram se libertar. Contam que, embora preguem a pureza nas comunidades, o sexo é praticado constantemente sem que coisas como homossexualidade e prostituição sejam corretamente combatidas. As criancinhas da comunidade chegam a morrer por falta de cuidados, enquanto seus pais estão nas ruas agariando dinheiro que irão fortalecer os cofres da organização. Então aqui vai falar sobre o livro, né, Evangelismo, Missão de Todos Nós. Uma vez que aderem à seita, é feita uma lavagem cerebral nos adeptos que começa com a repetição obsessiva da mantra Hare Krishna. Eu estou falando Hare, mas é baseado no hebraico, né? Mas pode ser que seja Hare Krishna, né? No primeiro estágio, eles pregam a salvação que é obtida pela repetição do nome do seu Deus, pelo menos 1.728 vezes por dia. Este processo serve de auto-hipnose. Pessoas desajustadas que são presas fáceis, uma vez que há mudança total de vida no interior do templo. O adepto é compelido a pensar em como servir o seu mestre, sem pensar em si mesmo, vendendo livros e agariando fundos para enriquecer os líderes que, na maioria, vivem no exterior. Então, aqui vai falar que os adeptos se tornam escravos, né? Muitas das vezes não se alimentam direito, né? Fazem pregações ameaçadoras e prejudica até a estrutura orgânica. Esta é uma história de mais de 5.000 adeptos espalhados em mais de 30 países que são instrumentos de Satanás para conduzir as almas da perdição eterna. Então, são os missionários deles, né? Esses mais de 5.000 adeptos aqui, que vai levando essa maldita seita aí para onde é que vai. Então, vocês observam que essas seitas elas vão de contra os princípios bíblicos, né? Contra o casamento, contra a adoração a Deus único, né? Que é o Deus Todo-Poderoso, e assim por diante. As características: os homens rapam a cabeça, deixando apenas um topete no alto, e carregam um rosário de 108 contas, geralmente numa bolsa de tiracolo. O mantra é cantado 16 vezes para cada conta diariamente. Geralmente a cor do vestido é alaranjada para as mulheres. Pintam o corpo e o rosto para a santificação e proteção do tilaka,
uma pasta com água e um barro especial obtido na Índia, aplicado cada manhã, depois de um banho frio, 13 diferentes partes do corpo, enquanto repete 13 diferentes nomes de Krishna. Então aqui vocês percebem como eles seguem os rituais deles, né? Regras básicas da conduta. Há 4 regras que todos os novos membros devem obedecer: não comer carne, não comer peixe, carne, ovos, não se intoxicar com drogas, bebidas ou fumo, não praticar jogos de azar, não praticar sexo, exceto no casamento, ou seja, com a finalidade apenas da procriação. É tanto que esse fundador aqui, né, ele abandona a esposa com 5 filhos para se devotar o seu tempo a estudar, né, as doutrinas dessa seita. Sociedade divide em trabalhadores. Divide em trabalhadores, comerciantes e administradores, os ídolos e as mulheres. Olha como é que funciona. Os trabalhadores fazem um esforço braçal, os comerciantes vão às ruas pregar e difundir o movimento, e a colocação de incenso e livros em ônibus, ruas, escritórios e gabinetes. Os administradores exercem a função de direção no templo, na editora ou na fazenda, traduzem do inglês, escrevem e estudam as escrituras védicas. Os ídolos da divindade nos templos não são considerados como ídolos pelos devotos, senão como encarnação de Krishna, aparecendo em formas materiais. Os ídolos são espanados, vestidos, alimentados e banhados em águas de rosas. Misericórdia. As mulheres, a segregação de sexo. As mulheres e crianças adoram de um lado do santuário e os homens do outro. As mulheres, os homens fazem suas refeições separadamente e as mulheres se aconselham no que não façam nada por sua conta, de modo que não podem nem sair do templo, não podem nem sair do templo sem permissão. Se tiver de sair para um recado, devem sair acompanhados de um membro do ISKCON. A situação da mulher é de uma verdadeira criada do marido. Doutrinas, né, do panteísmo, para eles, né, são vários deuses, e todos esses deuses é a manifestação do Senhor Krishna, né? O Senhor Krishna tem 4 deuses assistentes. Eles ensinam que, apesar de todo o esforço, fazer de uma seita monoteísmo, eles não escapam das origens, né? Então, para eles, o Senhor Krishna tem 4 deuses assistentes. Aqui vai citar esses nomes aqui. Reencarnação. O que eles pensam sobre reencarnação? Creem os adeptos na evolução do espírito que acontece com a reencarnação. Para eles, todos estes estão sujeitos à lei do karma, onde todos têm que sofrer e gozar como resultado de seu procedimento. O devoto fiel de Krishna está livre da lei do karma e não precisa reencarnar, pois alcança misericórdia devido à autoridade suprema do seu Deus. O que eles pensam sobre a vida eterna? A vida após a morte, o devoto de Krishna receberá um corpo diferente, transcendental, livre de limitações materiais, e investido de 3 qualidades essenciais: eternidade, liberdade dos modos materiais e liberdade das atividades infrutíferas, realizando assim a sua volta ao Supremo, que é a união vital com Deus, que é o Deus minúsculo, né? A mantra. A palavra mantra em sânscrito quer dizer instrumento para conduzir o pensamento. E na filosofia hindu é uma espécie de fórmula encantatória que tem poder de materializar a divindade invocada. A mantra que cantam pela manhã, à noite, andando pelas ruas, em cerimônias, e que devem ser cantado pelo menos 1728 vezes, né, por dia. E é o seguinte: Hare Krishna, 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 e assim vai. Hare, 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 Hare Rama, Rama. Misericórdia. Hare significa energia. E Krishna, eu estou falando Hare aqui, mas não sei se é Hare. É o Senhor Supremo. Assim dizem que quando entram e entoam o mantra, recebem energia do Senhor Supremo. É claro também que pelo próprio significado do mantra, que formam com a repetição do cântico, uma atmosfera mágica de invocação de divindade mentalmente e tal, se materializa para eles. Nós vemos muito também parecido com os deuses, né, de Baal, lá de profeta Elias, né? Eles invocavam seus deuses, se cortando, né, se materializando ali para que ele manifestasse naquela época. Então vocês veem como essas divindades, elas escravizam esses seguidores, né? Bhagavad Gita é a sua principal literatura, a sua Bíblia, como dizem. É o livro que revela o Krishna. Todos os demais livros e revistas da seita têm a sua base doutrinária no Gita. Pelo menos nesse ponto há mais uma certa sinceridade.
Não fazem como muitos falsos profetas que misturam cristianismo, budismo, hinduísmo e outras filosofias no intuito de abraçar o máximo possível. Raríssimas vezes se valem da Bíblia para justificar ou um outro ensinamento. Não são cristãos e não fazem questão de apelar para os ensinamentos de Jesus. Para eles, Cristo foi apenas um acaria, como o foram Buda, Maomé e outros que ensinaram de acordo com as instruções védicas, cujo objetivo é alcançar a última meta da vida, ou seja, voltar ao Supremo. Felicidade. A felicidade. A verdadeira felicidade consiste na entrega total do ser ao seu Deus Krishna. O grau de felicidade é medido pelos laços que unem um adepto ao mundo material. A felicidade plena se cumprirá na associação eterna do Senhor, na volta do Supremo. A evangelização. Não sei se podemos usar esta palavra para aquilo que considero ser a sua tarefa principal na Terra. Anunciar a mensagem do Deus Krishna. Compreende que sua principal missão é espalhar a doutrina, principalmente através da literatura. Por isso, trabalham incansavelmente nessa tarefa. Para eles, é um ato religioso vender livros, revistas e objetos de rua. Quem pode ler o celibato aí? Celibato. Encoraja o celibato a exemplo do que fez Prabhupada, que deixou mulher, filhos, trabalho e tudo mais para se dedicar integralmente a serviços de sua doutrina. Há uma grande contradição naquilo que tem como teoria e o que fazem na prática. Enquanto aconselho o celibato, por entender que é uma maneira da pessoa se dedicar mais à divindade, por outro lado, não punem a prática do sexo de maneira desregrada e imoral, que muitas vezes é praticado entre os adeptos. Isso. Então aqui, se vocês observarem nessa primeira parte, quer mais conhecer um pouco sobre a cultura, né? Sobre as doutrinas que eles ensinam, que eles pregam. Não são coisas que temos por objetivo aprofundar de fato, mas é apenas você ter uma noção de como é que funciona, né? E saber identificar. Às vezes, existem situações que as pessoas elas trazem esse pensamento. Não, moço, pecado não existe não, tal. Então vocês vão identificando, ó, isso aí tem alguma raiz lá de alguma seita aí. Então, saber identificar e combater ela com a Bíblia Sagrada, com a palavra de Deus. E que muitas existem pessoas, né, que acabam que aderem a essas filosofias, esse modo de viver, esse modo de vida. Daqui a pouco você vai encontrar crentes dizendo que está meditando em casa, né? Estão lá fazendo algum procedimento que muitas das vezes tem essas origens. Então tem que ter cuidado, né? Tem que ter muito cuidado. Por exemplo, às vezes a pessoa não para analisar, né? Não sou contra esportes, mas existe esportes que ela tem uma invocação divina e que muitas das vezes a pessoa não tem noção disso. Por exemplo, o jiu-jitsu, né? O jiu-jitsu, por exemplo, ele tem origens orientais e faz parte dentro de alguma dessas religiões, dessas invocações. Que nem, por exemplo, o Zumba, né? Se eu não me engano, é o Zumba, por exemplo, a dança do Zumba, por exemplo, elas têm origens africanas, que é Inclusive, tem pessoas da Manchester que dizem que é uma dança para ter caloria, Sim. movimenta muito o corpo. Mas é bem complicado. É igual a mesma coisa cristão, com esse pastor, mulher de pastor, que é da igreja presbiteriana, não é renovada, Sim. é tradicional, e luta capoeira. É um perigo muito grande. É um perigo, porque a capoeira, para eles, é o quê? Pode achar que é um exercício, que é uma forma de esporte, né? E não é. Pela lógica, você vai tocar, Sim, é dentro dos orixás, né? Dentro dessas religiões elas são afro-brasileiras, né? Então tem que ter muito cuidado, irmãos, que são muitas das vezes ela vai sutil, tá? É de uma forma bem inofensiva. Ela vai tranquilo ali, né? Como eu estou falando para os irmãos, eu conheço uma pessoa lá, os irmãos devem saber quem, que pratica esse tipo de esporte, o jiu-jitsu. Então, se for pesquisar o que significa esse jiu-jitsu, qual é a intenção que foi surgido, que foi criado, ela vai ter essas origens dentro dessas religiões orientais. Então, existem essas pessoas que muitas das vezes não procuram saber de onde vem. Ah, vou praticar, mas não procura saber qual é a origem, qual é a intenção realmente daquilo ali. Por exemplo, eu não tinha vontade de fazer, por causa do movimento do corpo que faz. Entendeu? Mas depois quando eu fui ver, aí depois eu fui estudar, porque eu vejo pessoas na igreja querendo participar. E aí eu vi, nós vamos estudar sobre isso, né? Tipo, a gente não dá para participar. Capoeira não é pra gente. Tem que ter cuidado. Lá na escola da reta, uma aula de graça. Gratuitamente.
capoeira lá na escola, à noite. Sim. E só viu a juventude, os jovens, e aí nós vamos sentar para explicar para eles. Sim, que existe coisa que faz parte da cultura, né? E isso aí faz parte da cultura. Porém, para quem é cristão, não tem como aderir a esse tipo de coisa. Vamos lá. Seita que nega a existência do pecado e realiza diariamente o culto aos antepassados. É muito difícil, viu? Então, na hora da prova, vocês precisam gravar esse nome aí. Eles procuram uma forma de identificar esse nome aí, para na hora da prova vocês saberem, se caso cair. É o Deus absoluto do Seichonoye. Todas as práticas levam a ele. É o Deus deles, né? Esse aí é o Deus deles. Quanto à seita Hare Krishna, é errado dizer o quê? Exatamente, letra A. Marque C para certo e E para errado. A palavra mantra, em sânscrito, quer dizer instrumento para conduzir o pensamento. O Seichonoye é uma seita que não possui um dono e não é hereditária. Errado. Então vamos lá. Bahaísmo. Vamos lá. Bahaísmo é uma religião de origem pércio-maometana, fundada em Acre, não é no Brasil não, lá na Palestina, por um nobre exilado persa, conhecido pelo nome de Baha Allah, glória de Deus, Deus minoso, nascido em 1817. O bahaísmo crê que o último e verdadeiro sucessor de Maomé, que desapareceu no século X, nunca morreu, continua vivo numa misteriosa cidade, rodeado por um grupo de fiéis discípulos, e que, no final dos tempos, aparecerá e encherá a terra de justiça depois de ter sido cheia de iniquidade. Esse sucessor oculto revela-se de tempos em tempos através daquele a quem esclarece sua vontade e que são conhecidos como babs, ou portas, isto é, são portas através das quais se renova a comunicação entre o escondido e os seus fiéis seguidores. Crença do bahaísmo, quem pode ler aí? Segundo o Opuscolo, Pequenas Obras, o que significa ser bahaísmo? Isso? Bahá'í, publicado e distribuído pela Assembleia Espiritual Nacional dos Bahá'ís do Brasil. O bahaísmo crê que há somente um Deus, e todo conhecimento do homem vem de Deus através de seus mensageiros. Crê que um novo mensageiro aparecerá no mundo a cada milênio, aproximadamente para reacender o amor de Deus nos corações dos homens para iniciar uma nova era. O mensageiro de Deus, para esta época, esse nome aqui é a Glória de Deus, que surgiu na Pérsia em meados do século 9, é isso, professor? 19? Século XIX. É o prometido anunciado por Moisés. Jesus Cristo é outro mensageiro, foi enviado por Deus para trazer a paz e unidade para todo mundo. Então, olhe bem. Então, eles creem em um aparecimento de um novo mensageiro, que a cada milênio ele aparece, né? E observando dentro desse contexto aqui, eles têm sua literatura própria, certo? Então, você vê como eles estão totalmente distantes daquilo que a Bíblia Sagrada ela ensina. Os bahá'ís no Brasil creem que há somente um Deus. Então, todo o conhecimento do homem vem de Deus através de seus mensageiros. Não é através da Bíblia Sagrada, né? Então, vocês veem que eles estão totalmente distantes daquilo que realmente ensina as Sagradas Escrituras. A refutação, que é o mais importante para nós. Se analisarmos a doutrina bahá'í, à luz da Bíblia, haveremos de concluir o quê? Quanto à crença em Deus, o bahá'ísmo é nitidamente panteísta, isto é, furta a atenção e a crença de seus adeptos do Deus homem para o homem-deus. Isto é provado pela revista oficial desta seita na América do Norte, fevereiro de 1914, onde foi escrito: além deste homem, Baha Allah, não existe outro ponto de concentração, ele é Deus. Então aqui, nós já refutamos aqui total ensino em relação ao panteísmo, né? Então eles colocam aí o homem como Deus, e não existe isso, né? O nosso Deus é um Deus supremo, um Deus todo-poderoso, o Deus eterno. O bahá'ísmo tem muito em comum com o teosofismo, o espiritismo e a maçonaria. Proclama a visão das religiões, a perfeição do homem, independente de Cristo, e sustenta um ensino sincretista
respectivamente. Então, aqui eles têm ou eles unificam as ideias, ou eles têm doutrinas diversificadas, né? Até mesmo inconciliáveis. Então, você observa que esses ensinos em relação ao homem, eles pregam muito esse egocentrismo, né? Colocam o homem no centro, de endeusar o homem, né? E vendo que a Bíblia Sagrada, ele leva-nos literalmente a quem? A Cristo, a seguir a Cristo. Se somos sede meus imitadores como eu sou de Cristo, né? Sede perfeito como o seu Deus, o Deus Santo é perfeito. Então, para eles não, é um mérito humano. O homem vai provocar essas qualidades dentro de si. O ensino de um novo mensageiro de Deus aparece no mundo a cada milênio, não tem apoio nas Escrituras. A Bíblia Sagrada vai falar que Deus falava através dos profetas, Deus falava através da lei, e Deus falou agora, nos nossos dias, né, através de quem? De Jesus Cristo. Mas Deus não continua falando com o homem? Sim, mas em relação às revelações doutrinárias, às revelações práticas, para a nossa vida prática, elas estão onde? Na Bíblia Sagrada. Por isso que nós devemos analisar toda e qualquer profecia baseada na Bíblia. Por isso que a Bíblia Sagrada, nós ouvimos eu ia falar ancestrais, né, mas nossos apóstolos, né, as doutrinas apostólicas, nós ouvimos muito falar o quê? Que a maior profecia é a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras. Né? Então, toda profecia que existe, a revelação, ela tem que ser pautada na Bíblia Sagrada. Quantas hoje nas redes sociais nós vemos mensageiros, né, que pegam esses artistas e colocam profecias com uma vida totalmente tortuosa e ainda usa falar que, eis que eu agrado de ti, da forma que você me busca, da forma que... E começa agora a massagear o ego daquela pessoa e a pessoa com uma vida totalmente tortuosa, né? Então, observamos que a Bíblia Sagrada não menciona outro mensageiro, outro missionário que vem a cada milênio, não. Jesus Cristo, ele veio. O Antigo Testamento, ele apontava para quem? Para Cristo, certo? Então, as profecias que eram faladas pelos profetas, era tudo direcionada apontando para Cristo. Então, Cristo falou, não vim desfazer a lei, eu vim cumpri-las. Então, tudo aquilo que foi falado sobre ele veio cumprir, né? Então, é interessante observar isso. Agora, para os bahaísmos, esse mensageiro aqui foi uma nova revelação. É um novo mensageiro que precisa ser seguido, que precisa ser agora endeusado, e a Bíblia Sagrada não orienta sobre isso. E aqui vai ter alguns versículos refutando isso, tá? Veio após ressuscitar dos mortos, passou seus seguidores e responsáveis de encher o mundo das boas novas do Evangelho. Não obstante, haja aqueles a quem favorece de chamada especial para pregar o Evangelho. Todos os crentes são chamados para testemunhar do Evangelho de Cristo. Não é apenas um mensageiro específico, como eles ensinam. Moisés anunciou a vinda de Cristo como profeta semelhante a ele. Porém, Cristo não anunciou a vinda de nenhum outro mensageiro humano, mas anunciou o quê? A vinda do Espírito Santo. Outro ponto, dizendo que o Deus deles lá, né, é uma porta, mas a única porta que existe é o Senhor Jesus Cristo. João 10, 7 ao 9. Não obstante todos os crentes serem servos, só Cristo é o servo de Deus por excelência. Cristo destinou o Espírito Santo como intérprete das Sagradas Escrituras. Não foi os ensinamentos desse Deus deles aqui, né, desse homem que foi endeusado. A conservação da fé é batalha, não de uns poucos privilegiados, mas de todos os santos. E aqui vai ter a referência bíblica. Cremos que uma nova era há de raiar e que uma nova ordem há de se estabelecer na terra, mas isso não se dará como um resultado de esforços humanos, tá? Grave bem isso. Ou de possível aperfeiçoamento da humanidade. Cristo as restabelecerá na terra durante o seu governo milenial, descrito em Isaías 2, capítulo 2 ao 4. Existem seitas que pregam que este mundo será restaurado, ou seja, a humanidade ainda, no seu percurso, que vai ter melhora, certo? Claro, aí a pessoa já vai aos extremismos, né, na leitura. Então por isso que eu não vou orar pela humanidade, eu não oro pela humanidade, eu não oro pelo Brasil, eu não oro pela política do Brasil, eu não oro pela política, porque se tudo vai ser destruído, para que eu vou orar? Não é esse o objetivo. O que está dizendo é justamente que eles pregam uma vida eterna, né, aqui, nesse mundo. E a Bíblia Sagrada fala totalmente diferente. A Bíblia fala o quê? Que haverá novos céus e nova terra. Vai ter o período do reinado milenial de Cristo? Vai sim. Mas ímpios também vai estar lá. Não vai ser um reinado apenas de crente, de cristãos, né, da igreja. Mas vai ser um reino onde Cristo ele vai ser o governador, o líder poderoso que estará regendo
a humanidade daquela época, que vai ter crianças nascendo e tudo mais. É tanto que no final do milênio, Satanás ele vai ser solto e depois vai ser lançado no inferno. Então, o que vai ser, de fato, se cumprir de uma forma totalmente plena e completa, vai ser no novos céus e nova terra, quando a terra será destruída. Aí vai ser criado novos céus e nova terra, né? Quando se fala da Nova Jerusalém, né? da cidade santa, que vai pairar sobre o templo, né? Em Jerusalém e tal. Então é essa alusão, onde se fala justamente de brincarão com os leões, né? Brincarão com os leões e não vai ter, né? As crianças brincarão com leões, com serpentes e não vai ter nenhum mal. Então está falando justamente, vai se falar um pouco sobre o milênio, mas a plenitude mesmo é no novos céus e nova terra, tá? Porém, para eles não, para eles a humanidade vai ser aperfeiçoada, então vai ter um mundo melhor e tal. Então tem que ter muito cuidado com esses ensinamentos. No final do milênio, a humanidade que viveu em paz por 1000 anos reassumirá uma atitude de hostilidade contra Deus e os seus efeitos, o que causará a destruição dos ímpios, enquanto Satanás será lançado no lago de fogo. Portanto, o maior momento dos salvos não será o milênio, tá? Mas o que está escrito no Apocalipse 21 e 22, que está falando sobre o novo céu e nova terra, aonde habita a justiça de Deus e onde os salvos habitarão eternamente. Alguma pergunta até aí? A Igreja Messiânica Mundial, quem pode ler? O vocábulo Messias na Bíblia significa ungido, originário de Isaías, chamado de o profeta messiânico, e evangelho do Antigo Testamento. E até pelas inúmeras profecias acerca do Messias, existem no livro de Isaías, Israel esperava o Messias, aquele que os libertaria do jugo dos romanos. Igreja Messiânica Mundial é a adaptação do vocábulo Sekai, Kyosei, Kyo e significa religião para a salvação do mundo. Foi fundada em 1935 e reconhecida oficialmente pelo governo japonês em agosto de 1947. Está sediada na cidade de Atami, Japão. O seu nome original era Dai Nippon Kei, que significa Igreja Cânon do Japão. Seu fundador é Mokichi Okada Meishu Shama, que nasceu em 23 de dezembro de 1882 em Asakusa, Tóquio, Japão. Inicialmente ateu, recusava visitar templos, mas depois de muito sofrimento, no ano de 1923, mudou terminalmente sua maneira de pensar e procurou a verdade na religião Omoto, onde permaneceu até 1934. Em 1936, Mokichi Okada disse ter recebido revelações de Deus e narrou os seguintes fatos. Por volta das 24 horas do dia do mês de dezembro de 1936, ocorreu-me uma sensação muito estranha na mente, jamais experimentada. Ao mesmo tempo em que a experimentava, sentia-me induzido a falar. Mesmo desejando deter este impulso, não conseguia. Uma insupitável força me compelia de dentro para fora. Não podendo resistir a ele, deixei-a expressar-se livremente. As primeiras palavras foram: prepare papel e tinta. Pedi à minha esposa que assim procedesse. Depois disso, as palavras brotavam ininterrupta e compassivamente sobre fatos surpreendentes. Primeiramente, relatos que podiam ser chamados de história do tempo primitivo no Japão. Era o registro da formação do Japão, 500 mil anos antes. Mokichi recebeu revelações de profundo interesse sobre a história da humanidade de até 7 mil anos antes, tais como a vida dessa época e a grande metamorfose da estrutura da crosta terrestre. Relata que o período dessa revelação durou cerca de 3 meses, chegando a narração da mesma a preencher 300 a 400 folhas de papel carta. Ponto. Então aqui vocês observam essas experiências, né, que ele teve, não tem nada a ver com a revelação de Deus, irmãos. Por isso que eu defendo, que a revelação de Deus ela está na Bíblia Sagrada, certo? Ela está na Bíblia Sagrada. Por quê? Aí o cara fala assim, mas a pessoa fala assim, mas será que Deus ainda não continua revelando, né, através dos profetas e tal? Não é essa revelação que nós estamos se referindo. Revelação das doutrinas bíblicas, né, das revelações para a condução da nossa vida. Então, esses homens aqui, eles teve essas experiências, mas não tem nada a ver com o Deus Todo-Poderoso, o Deus que nós seguimos. Então, tem que ter muito cuidado em relação a esses novos movimentos que acontecem. E observamos que essas seitas, né? Ele teve essas experiências, recebeu essas revelações e tem pessoas que seguem esses pensamentos, defendem esses pensamentos, levam suas vidas, entregam suas vidas para essas seitas, de tal forma que eles se doam mesmo, né? Eles procuram praticar mesmo essas religiões e que não tem nada a ver com as Sagradas Escrituras. Então, dentro de todo esse apanhado que nós observamos, olhamos para essas religiões humanamente falando, fazendo uma comparação com essas religiões
do candomblé, que tem essas invocações, né, desses demônios, satanismos, né, que tem essas coisas. Olhando para essas religiões, você vê que tem uma diferença na conduta. Porém, não tem nada de Deus, né? Não leva à salvação, não leva a Cristo. Então, independente de qual seja essas religiões, se elas não têm nenhum compromisso com Jesus Cristo, nenhum compromisso com Deus Trino, não defendem as bases doutrinárias, né, das Sagradas Escrituras, eles são seitas e que vão para o inferno do mesmo jeito quem tiver mergulhado nessas seitas. O mesmo objetivo deles, né, a paz interior, a justiça, a ordem, defender o casamento, mas se eles não têm compromisso com as Sagradas Escrituras, eles não têm parte no reino dos céus. Mokichi Okada morreu em fevereiro de 1955. Sua esposa, Yoshi Okada, o sucedeu. Ela, a segunda líder mundial, exerceu de direção da Igreja Messiânica de março de 1955 até 24 de janeiro de 1962, quando faleceu. Sua atividade mais importante foi a construção do altar do Supremo Deus, o eixo fundamental da obra divina inaugurada em 1961. É o líder da igreja Yotsuki Okada, é a terceira líder da igreja messiânica e sua atual suprema autoridade espiritual é considerada papisa da igreja. No Brasil, iniciou em 1955, mas suas atividades desenvolveram favoravelmente em julho de 1965, quando foi fundada oficialmente a Igreja Messiânica Mundial no Brasil, com sede na cidade de São Paulo. Tinha que ser, né? Fonte de autoridade. Os escritos de Meishu Sama são os mais importantes para a Igreja Messiânica Mundial. Os ensinamentos básicos são as revelações do Meishu Sama, recebeu de Deus. Os adeptos devem ler os escritos e o máximo possível. Quanto mais o fizerem, mais aprofundarão sua fé e elevarão o seu espírito. Ou seja, eles não têm a Bíblia Sagrada como sua autoridade. Então, mais um requisito para considerar como seita. A Bíblia é citada esporadicamente quando isso serve para confirmar os ensinos dele, né? As declarações. Eu sou o homem que salva o próximo. Mokichi é a fonte principal para a salvação. Não sou humano, sendo humano. Não sou Deus, sendo Deus. Pode até orar a Meishu Sama. Então aqui, uma leitura bem superficial, mas para vocês verem como ele se declara, né? Como um Deus e como um salvador das pessoas. Então aqui já descarta totalmente a questão da cristandade. Quem se declara ser Mokichi Okada, salvador, fonte principal de salvação, intercessor, o que se é possível dirigir orações, doutrinas politeístas, né? Adora vários deuses, e panteístas, doutrina que prega que Deus é parte da natureza. Alimentos são sem produtos químicos. O mal do homem é o pecado, mas cuja causa surgiram as doenças. Então aqui faz uma ligação do pecado com as doenças. O homem possui 3 espíritos. A alma é o espírito primário, divina em sua natureza e é o centro da consciência espiritual do homem. Depois vem o espírito secundário, que é o espírito animal em sua natureza. Geralmente penetra o indivíduo na idade de 1 ou 2 anos. Paraíso terrestre, o fim do mundo para os adeptos do IMM, é o fim do mundo maligno e advento de um mundo ideal, isento de doenças, misérias e conflitos. Culto aos ancestrais, remissão de pecados por parte das nossas dívidas é possível ser eliminada com as doações espontâneas de dinheiro. Então aqui vocês veem como eles lideram, né, direcionam seus seguidores para essas doutrinas que não tem nada a ver com as Sagradas Escrituras. Totalmente diferente daquilo que as Sagradas Escrituras ensinam. Faz cultos aos antepassados mortos, crendo que eles estarão conscientes no mundo invisível. Tem que ter muito cuidado, irmãos. Agora, recente, não sei se vocês viram lá no grupo, mas falando sobre um pastor da igreja quadrangular que foi fazer um evento pago, com mais de, se eu não me engano, 3 a 5 mil pastores lá dentro daquele lugar, se eu não me engano. E ele falando, dentro das suas palestras, falando que ele teve um momento que ele estava procurando restos mortais, que ele tem esse pastor renomado da igreja quadrangular, dando palestra para outros pastores, para um evento pago. E ali ele falou que gostava de ficar geralmente só, né? E ali, quando ele estava sentado no meio do nada, lá numa região que tem matos, né? Vamos supor um monte, alguma coisa assim. E ali ele falou que dentro da moita saiu um trem branco, uma caveira. E quando essa caveira apareceu, a caveira falou com ele assim: uai, você não vai correr, não? E ele pegou e falou assim: não sei, o que eu tenho que fazer? E ali ele falou que a caveira, né, falando com ele, que
que ele seria a primeira pessoa dentro de 650 anos que ele aparece naquele lugar. Ele é a primeira pessoa que não corre dele. E ali, segundo ele, para resumir, ele fez amizade com essa caveira. E ali, ela contando sobre, né, que ela é descendente ela é ancestral de uma tribo brasileira. E que agora foi ela que inspirou ele a fazer aquela mensagem sobre a caveira. E ali mostrando sobre as questões ocultistas, né? Ou seja, dando indicações ali de conversa com mortos. E a Bíblia Sagrada, irmão, é literalmente contra esse tipo de coisa. Então vocês veem como o ponto que está chegando. E qual foi a lembrancinha que ele deu para os pastores? Um esqueleto, uma maquete de um esqueleto, dentro de uma caixinha, dentro de um caixão. Olha o ponto que estamos chegando. Para vocês verem como algumas, né, igrejas, alguns pastores, né, não vou colocar a conta nas igrejas em si, mas alguns pastores, como têm levado esses ensinamentos e têm feito a mistura desses ocultismos, né? Nós estamos falando aqui sobre cultos aos ancestrais, e o homem agora ele recebe segundo ele recebe uma inspiração dentro dessa caveira, que já teve 3 encontros com essa caveira, que ele bate maior papo com essa caveira. Uma coisa absurda, são coisas absurdas que nós estamos vendo dentro desse Brasil, que dá nojo de ver como pessoas que estão ali, não digo esses, né, que já abraçaram essa seita, já estão lá, agora dentro do meio cristão, palestrando para pastores, líderes de igreja, trazendo para vocês verem como a situação que nós chegamos. Então tem que ter muito cuidado, irmãos. Treinar muito a um, falar para a pessoa estar com, tipo assim, com a relação sexual através do espiritismo. Tem assim, desse tipo. Aí diz que a pessoa não treinou, nada a ver. Tem que ter muito cuidado. Agora, quando membros das seitas, né, que nós temos que fazer é orar para eles se converter. Agora você vê essa mistura, que está tendo agora esse neopentecostalismo, né, essa mistura dessas coisas ocultistas, desses modismos, dessas coisas pagãs, essas filosofias, né, do iluminismo, fazendo a mistura com o cristianismo, e agora vão para dentro das igrejas, para os templos, trazer isso para os membros, e os membros levando aquilo ali, considerando aquelas coisas. É triste, certo? Mas o que temos que fazer é orar por eles, né? Remissão de pecados. Parte de nossas dívidas é possível de ser eliminada com as doações espontâneas de dinheiro. Olha aqui, visando o quê? Dinheiro, né? Tem que ter muito cuidado. Devemos sim tomar cuidado para não sermos enganados por seitas como a IMM, que nada mais do que é uma filosofia diabólica para que a igreja de Cristo seja enfraquecida. Então, Satanás ele usa de várias estratégias. Então, quanto mais ele conseguir levar pessoas para essas religiões, que mesmo que aparentemente é inofensiva, né? Aparentemente inofensiva, mas tira as pessoas do caminho que é Cristo, porque o objetivo dele é se opor àquilo que é de Cristo. Ele se opõe a tudo que é voltado para Jesus Cristo. Então, se tem pessoas ali, ele vai fazer de tudo para tirar aquelas pessoas do caminho que é Jesus Cristo. Se ele vai jogar na macumbaria, se ele vai jogar na religião dos mormons, adventistas, se ele vai jogar aí para viver uma vida, né, desregrada de qualquer forma, não, ele não está nem para onde ele vai jogar. Perdão, irmãos, ele não tá preocupado de onde vai colocar, ele quer tirar a pessoa do foco, a pessoa de Jesus Cristo, tá? Então essas religiões, quanto mais seitas vão surgindo, mais favorável fica para eles, porque pessoas estão seguindo essas seitas. Só mentira, enganação e tudo mais. Então, por isso nós temos que ter cuidado com essas questões que estão surgindo, né? Teologia, não é falar teoria, mas teologia da prosperidade, né, que o homem tem que experimentar o melhor dessa terra, tem que viver, você não pode, você como crente, você como servo de Deus, você não pode sofrer nenhum mal, você não pode adoecer, e você não vai pregando essas coisas que o coração quer ouvir, né, que a mente quer ouvir, e acaba trazendo complicações. Tem um hino que eu estava cantou lá na igreja, é uma crítica só para os irmãos entenderem, eu vou falar o meu entendimento, cada um tira a sua conclusão, né? Se passares pelo fogo, né, não te queimarão, se passares por tal, não sofrerão nenhum mal. Não é assim? Que é o louvor? Então baseia-se, claro, na passagem de Daniel, né, que é dos três jovens, né, que passou pela fornalha e nada aconteceu. Mas nós temos, dentro do cristianismo, mártires que morreram queimados. Quantos que foram mortos queimados por Nero? Não é assim? Então, não é uma regra, né, como se diz, né, não é uma regra que o crente ele vai passar por dificuldades. Que eu penso que a forma que o cristão morre não é o maior problema. A questão é a salvação da alma. Né? O meio que ele vai para a eternidade, para Deus isso aí não tem, como se diz, tanta importância.
nesse sentido. Isso, na verdade, é Deus falando que em qualquer lugar que a pessoa estiver, Ele vai estar com ele. Quer dizer que você não tem dificuldade. É isso aí. Às vezes a pessoa tira do contexto, né? A Bíblia é simbólica, né? Isso aí. Tem que ter cuidado. Está falando sobre Israel, né? Isaías 43. Mas é falando isso. Que Deus, em todas as situações, Deus está contigo. Não quer dizer que você vai entrar no fogo, você vai morrer. Aí logo eu quero fazer uma pergunta para ele no dia. Tudo dia que fiz, é melhor você passar com ele ou sem ele? Com ele, com certeza. Com certeza. Né? O que eu uso muito a ilustração, não é fugindo do texto aqui, mas o que eu uso muito a ilustração é justamente quando o barco estava sendo atormentado e Jesus estava dentro do barco. Então, a presença de Jesus não evitou que o barco sofresse turbulência, que os discípulos sofressem turbulência. A diferença é o quê? Quem é que estava dentro do barco? Que era quem? Jesus Cristo, que ele acalmou a tempestade. Mas evitar que os seus discípulos passassem por aquilo ali não foi evitado. Eles passaram. Certo? Então, existe louvores que muitas das vezes tem que ter esses cuidados, porque muitas das vezes coloca na mente das pessoas, você não vai sofrer nenhum mal, você não vai sofrer nenhum dano, mas o evangelho de Cristo é justamente diferente. Ele veio, né, como diz o texto, ele veio para trazer guerra, ele veio para trazer dissensões. Mas em que sentido que ele veio trazer dissensões? Você é cristão, seu irmão não é. Um exemplo que eu estou dando. Seu irmão não é, mas ele acaba virando as costas para você porque você é cristão. Então, dentro do seu lado está tendo dissensões. No seu trabalho, por exemplo, sua amizade que você tinha, agora seus amigos já não são mais seus amigos. Por quê? Porque vocês não frequentam mais o mesmo lugar. Então, é dentro desse contexto. E às vezes as pessoas elas distorcem isso, pregam mensagens que despreocupam a pessoa, né? Que nem eu falei aqui, a pessoa está com a vida totalmente tortuosa, mas acaba que ouve palavras que alivia, de conforto, né? Que a vida que ele está bom, né? A vida que ele está levando, que ela está levando, está ótimo. Então, tem que ter muito cuidado. Vamos lá. O budismo. É impossível definir exatamente o número correto de adeptos do budismo no Brasil e no mundo. Como tem aumentado a cada dia o número de simpatizantes, podemos afirmar então que no mundo há milhões de adeptos e que é uma das 12 grandes religiões mundiais. Os locais onde se concentra o maior número de budistas são Índia, Ceilão, Birmânia, Siam, Camboja, China, Japão, Tíbete, Mongólia, Coreia, Vietnã e Nepal. Fundador, Gautama Siddhartha Buda. Vamos lá. Considerado como fundador da fé budista, nasceu na pequena vila de Kapilavastu, à beira da fronteira com o Nepal, na Índia. Mas nas vertentes das cadeias do Himalaia, filho de um rei do clã Shakya. Sua infância foi recheada com riquezas e belezas. Chegou aos 19 anos, casou-se com uma bonita princesa da mesma classe social. Com uma bonita princesa da mesma classe social. Sua grande renúncia de todas as coisas materiais parece ter sido resolvida após o nascimento de seu primeiro filho, Bahula. Foi quando passeava ao redor de um de seus suntuosos palácios que encontrou com 4 homens, um velho e pobre, o segundo doente, o terceiro caído e morto e o quarto frei pedindo esmola. Buda ficou chocado com o que viu. Meditou durante meses, sofreu sobre o sofrimento da humanidade. Enfim, resolveu abandonar o lar. Pode ler aí. As quais eu já completava, Buda tinha 29 anos quando saiu de casa. Vagueou em uma seita religiosa da Índia, mas ali não encontrou a paz e satisfação. Saiu do seminário e iniciou a vida de provações, vivendo pelos matos junto com mais 5 amigos. O seu corpo ficou reduzido a peles e ossos, subsistindo somente 1 grão de arroz por dia. Quando estava inconsciente, reconheceu que nada valia o sacrifício. Tinha negado ao corpo o que ele desejava, mas continuava sem paz na alma. A partir de então, iniciou a sua busca por iluminação mediante a meditação e certas práticas. As céticas. Por algum tempo, ele viveu como um esmole. Intensificado sua inquirição, ele sentou-se debaixo de uma árvore. Alguns livros apresentam essa árvore como figueira, de frente para o oriente. Resolvido não se movimentar enquanto não recebesse a iluminação buscada. Diz-se que ele permaneceu sentado em uma só posição meditando,
durante 7 semanas. Veio, afinal, a iluminação que ele buscava, e tornou-se então um Buda. Isto é, um iluminado. Foi debaixo dessa árvore que recebeu pensamentos e que formam a mensagem básica do budismo. Voltando para a cidade, encontrou-se com seus amigos no Parque Real, pregou-lhes as suas mensagens e os converteu. Dali passaram a andar de vila em vila, pregando as revelações de Buda, o que apenas em 3 meses o número de adeptos alcançava o número de 60 pessoas, na maioria homens. Saciados de riqueza, mergulhados no prazeres mundanos, Buda enviou os seus 60 para pregar em todos os recantos da Índia, como os missionários, enquanto ele pregava para a sua própria família. Nesse tempo é que ele recebeu o título de Buda, que significa aquele que é iluminado ou iluminado de sabedoria divina. Percorreu a Índia por mais de 40 anos, de um extremo ao outro, como pregador mendigo, comendo na mesa dos seus fiéis ou aceitando qualquer comida ou roupa que lhe davam. E após as refeições, pregava sua doutrina. Buda morreu aos seus 80 anos, na filosofia chamada de budismo. Já tinha centenas de milhares de adeptos. Pronto. Então, observaram, né? Como ele sacrificava a si próprio em busca de respostas, né? Em busca da felicidade, de paz interior, e acabou que não encontrou de uma forma ou de outra, e ali ele ficou meditando. Então, por isso que hoje, né, o Buda ele tem aquela imagem, né? Meditação e tudo mais. Então, são coisas, irmãos, que as pessoas elas procuram em si próprio, né? A confiança em si próprio, a autorrealização em si próprio, e acaba que a estátua, né? Sim, a arquitetura ali. Claro que o homem, né, ele precisa ter essa paz interior, mas essa paz que provoca é a paz em Cristo Jesus, a salvação, em cumprir, né, as coisas, a vontade de Deus. Mas ele criou essa religião baseado nessas questões, né, que foram surgindo. Isso, exatamente. Por isso que são bem consolidadas, né, muitos anos atrás. Enquanto a história de Israel, a história, né, em Jerusalém estava acontecendo a história, lá nesses países orientais, na Índia, na Japão, Coreia, já estava já se desenvolvendo essas religiões. É tanto que o hinduísmo, ele é até mais antigo ainda do que Abraão, só para você ter uma ideia. Vamos lá. História do budismo. Iniciou-se no século VI a.C., surgiu nas províncias orientais, tornou uma religião oficial na Índia, no século III, mas finalmente desapareceu da cena indiana. Em seguida, tornou-se uma religião dominante na China e em outras nações do Extremo Oriente. Na China, provavelmente teve seu início antes da era cristã. Porém, a data tradicional é 67 d.C. O budismo na China tem sofrido muito por causa do comunismo. No Japão, apareceu por volta de 573. Atualmente, o Japão é o grande centro do budismo, onde há muitas dos 7.000 templos, além de muitas escolas budistas. Isso aqui, eruditos de renome mundial têm emergido desse sistema. Na Coreia teve seu início no IV século, no Tíbete, no VII século. Então, é a história do budismo, né? Por mais que não é algo que nós ouvimos isso como se diz, nos microfones, né, nas pregações, mas se vê muito isso aí nos filmes, né? Principalmente aqueles filmes antigos, mostrando algumas cenas desses budismos, ícones desses Budas, de Budas, né, e tudo mais. Então eles mostram um pouco da história dentro desses filmes ancestrais aí, do Oriente. Sim, ele é comunista, né? Que sim, é o presidente, né? E só que você pode observar que ele está dizendo aqui, né, que ele sofre muito por causa do comunismo. Então eles perseguem também, além de perseguir os cristãos, eles perseguem essas outras religiões. Então eles perseguem todo aquele que não é a religião deles, né, o comunismo. Quem não for adepto ao comunismo, acaba eles perseguindo. Então, dentro dessas questões, né, o Buda, né, esse foi titulado como Buda, né, o iluminado, ou iluminado da sabedoria divina. Ele procurava sempre essa paz e levar isso para as pessoas. E hoje você pode observar que as pessoas elas procuram isso, mas procuram no lugar errado, né?
Sim, todo mundo que passa vê. Ele lá direto. O pessoal fala para tirar foto. E ali já não vai saber o que é. É. Tem muitos que aderem a essas questões, né? Doutrinas firmadas por Buda. Para o Buda, o ponto central para a questão da salvação é iluminação. Desculpa. Para Buda, o ponto central para a questão da salvação e iluminação é a presença do sofrimento, da miséria e da dor. Se alguém ter de experimentar a iluminação, terá de descobrir como eliminar o sofrimento. O homem deve evitar o luxo e usar a sua vida para benefício do próximo. É tão terrível aqui, só vou dar essa pausa aqui, que dentro dessas regiões da questão do budismo, existem os extremistas também. Tem uns que fazem jejum intermitente, entendeu? Lá eles fazem jejum mesmo e a pessoa fica... Tem uma religião aqui, não é o Buda não, mas tem uma religião lá, é bem próximo, né? Que eles vai, como se diz, segmentando, né? E ali a pessoa entra no jejum intermitente ali, fica estirado com a roupa branca, deitado, e as pessoas ali venerando aquela pessoa que está ali com jejum, ele não come não, morre ali daquele jeito, fica sem comer, até morrer. É o jejum intermitente, até morrer. Por quê? A busca, né? Como se diz, terá que descobrir como eliminar o sofrimento. Então, para eles, quanto mais eles têm essa concentração, né, para levar a pessoa a livrar do sofrimento, para eles encontrou a iluminação. Então, é uns negócios que eles entram na mente da pessoa mesmo. E vai ter alguns conceitos aqui, irmãos. O homem deve evitar o luxo e usar a sua vida para benefício do próximo. Para ver se acha a felicidade. O nirvana. Todo budista busca alcançar o nirvana. Talvez você já ouviu essa palavra, mas não sabe o conceito. Que é um ponto inexplicável, até mesmo por eles. Seria um ponto superior de concentração, de concretização, de profundo conhecimento empregado ao próximo. Buda nunca forneceu uma resposta acerca da existência ou não da vida após a morte, pois ele não se atinha às especulações desse nível. Buda deixou muito vago a resposta acerca da existência ou não de Deus. Porém, uma corrente budista nega a existência de um Deus pessoal. Existe no budismo culto às imagens. Não é permitido matar animais de qualquer espécie. É pecado comer carne de qualquer espécie. Existe um lugar chamado terra pura, entre a vida e o nirvana. Sim. Pode mandar no grupo, né? Budismo. E os seus 4 pontos principais. A vida e o sofrimento. A causa do sofrimento é o desejo. Então, para eles, abster, né, de sexo, abster de comer, porque para eles a pessoa está comendo e está saciando um prazer da carne, né? Então, para eles é abster disso tudo, para o budismo. Domínio de si mesmo, liberta o homem da dor. As maneiras de livrar-se do sofrimento são achadas no caminho de 8 passos ou atos. Quais são esses 8 passos? Compreender as coisas direitas com a vista pura, desejar só as coisas boas e direitas, falar somente coisas direitas, manter a conduta direita, procurar os serviços direitos e trabalhos honestos, fazer esforços direitos, agir com justiça e tolerância e meditar sobre coisas direitas. E um desses pensamentos aí que você observa é justamente levar a pessoa, né, aqui não vai citar isso aqui, mas ele endeusa o homem, né? O homem ele vai fazer várias coisas justamente para ele se encontrar, para ele se sentir de uma forma pessoal, mais aliviada e tudo mais, encontrar esse karma. É tanto que ele não dá uma vazão da existência de um Deus, ou então da existência também do que não existe. Por quê? Porque o foco deles está centrado no homem. Para eles ali, o importante é você se elevar você, né, no nível e encontrar dentro desse lugar entre o nirvana e a vida, né, que é a terra pura. 3 passos na evolução da encarnação do budismo. Karma consiste da teoria da transmigração, quer dizer, quando a pessoa morre, o espírito entra no outro corpo e assim a primeira continua a viver, evoluindo para sempre, até chegar à perfeição. O budismo é baseado na doutrina da reencarnação. Impermanência. Nada é permanente. A existência e a vida passam por um ciclo constante. Nascimento, crescimento, decadência e morte. Somente existe a dor e a miséria. A pessoa que comete o mal não tem existência real, somente os atos que ele comete existem. Nirvana é um estado ético, uma condição que elimina um renascimento futuro. É a extinção de todo desejo, libertação do sofrimento. É uma suprema consciência de paz e descanso, uma perfeita felicidade. É o fim de tudo. Certo? Então, em resumo, né?
Eles procuram cada dia essa iluminação, essa experiência. E acaba o quê? Martirizando o seu corpo físico em busca dessa perfeição, dessa felicidade, dessa perfeita felicidade. Então é aí que está a questão do problema, né? E o apóstolo Paulo, já vi muitos cristãos falando, né, que nosso corpo não presta para nada, né? Faz, ué, desde a antiguidade o povo faz escultura. Ah, você fala o quê? Não entendi. Ah, isso aí é que eles vivem dessa forma, né? Eles chegam um momento, deve ter os estágios, né? Deve ter os estágios. Chega um momento, por exemplo, um exemplo que eu vou dar, às vezes chega nos 20, 30 anos, que eles começam a se dedicar, sair da parte secular para viver literalmente para aquela religião. Né? Provavelmente deve ter algum momento desse específico que eles se doam mesmo para a religião, que eles ficam lá por um tempo, né? Até a morte. Mas sabemos que isso aqui tudo é fugindo e tirando a pessoa da centralidade que é Jesus Cristo, fazendo com que a pessoa ela eleva o seu eu, né, martirizando o seu corpo, mas sem realmente ter um encontro com Jesus Cristo. No Ceilão, um dos grandes centros budistas, existe uma vara original da árvore Bo, uma clavícula, e um dos dentes de Buda. Este recebe grande reverência no Templo do Dente. Foi em maio de 1956 que os budistas comemoraram o aniversário milenar de 2.500 anos de fundação a partir do nascimento do Buda. Então aqui vocês veem como eles veneram, né, este homem, que o Buda, na verdade, ele foi um homem, só que eles endeusam eles, né? Eles colocou ele como um deus. Amém? Aqui mesmo, irmão, como eu disse para os irmãos, aqui é só para ter uma noção, né? Eu não tenho interesse em que vocês aprofundem até então dentro dessas questões aqui na aula do curso básico, no curso médio, né? Vai ter um momento que vocês vão passar pela seitas e heresias novamente, porém de uma forma mais aprofundada. Aqui para vocês terem uma noção e focar na questão da refutação dessas doutrinas que eles ensinam. Vai ter aqui o apêndice, né, dos símbolos da nova era. Tem esse arco-íris, por exemplo, né? Vai ter o yin e yang, que é o encontro do bem e do mal, que é muito conhecido. A fita entrelaçada, Urano, pirâmide, pentagrama, que é muito usado pela maçonaria, a estrela de Davi, pomba do ramo. Então são ícones, né? Essa cruz suástica, né? A cruz gamada, foi usada por Hitler, né? Foi um dos ícones de Hitler, da Segunda Guerra Mundial. O da mão boba vai ter um significado. Assim, a invocação satânica, que, se eu não me engano, dependendo da forma que é feita, né, pelos esqueci o nome agora, que fazem gesticulações, né, para identificar com o mudo, justamente é dizer eu te amo, mas na verdade, dentro das religiões aqui é uma invocação satânica. Então, são algumas coisas que vocês tiverem interesse, vocês dão uma lida nesses apêndices aí, para que vocês possam aumentar um pouquinho do conhecimento em relação a esses símbolos. Isso, é esse símbolo mesmo que eu estou falando aí, para vocês dar uma lida, aprofundar um pouquinho mais, tá? Nosso objetivo aqui mesmo é que vocês possam ter essa noção, tá? Vamos lá. Barraísmo crer que... Quanto às doutrinas da Igreja Messiânica Mundial, é incorreto o quê? Isso. Atualmente, é o grande centro do budismo, onde há mais de 7.000 templos, além de muitas escolas. Japão. Marque C para certo e E para errado. Não é permitido no budismo o culto às imagens e é pecado comer carne de algumas espécies. Certo ou errado? Está errado. No Ceilão existe uma vara original da árvore Bo, com a clavícula e um dos dentes de Buda. Certo ou errado? Certo. Amém? Então, irmãos, uma orientação. Quando vocês responderem, respondem em casa os questionários. Se você estiver estudando, marque a página. E quando você for fazer a sua revisão, você ir lá fazer a leitura. Né? Ajuda um pouco mais a fixar o conteúdo na mente de vocês. Tá? O próximo livro já deve chegar essa semana. Hoje ou amanhã. Geografia Bíblica. Vai ser Geografia Bíblica. Tá? E...
Isso. Aí eu pego o Vamos orar? Trazer mais alunos. Vamos orar? Você acredita que marcaram comigo hoje para vir assistir a aula aqui? Eu passei lá. Eu passei lá no mundo. Marcou comigo, eu estava esperando. Fez. Olha, eu até recebi mensagem desse outro, porque eu passei atrasado, não passei na hora que eu marquei. Entendi. Eu marquei 7h10, passei 7h17. Amém? Pastor Rui orando ao Senhor. Soberano Deus, Meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Jesus. Graças e louvor ao nome, por mais uma aula, Em nome de Jesus. o Senhor nos ajude a fugir da aparência do mal, a saber combater, meu Deus, essas seitas, através da tua poderosa palavra, nos dê sabedoria, discernimento, estratégia, para ganharmos essas pessoas para o Senhor, para que elas sejam salvas através da proclamação do Evangelho. Toma nossa vida em tuas mãos, somos gratos pela vida do professor, dos demais alunos. O Senhor venha levantar pessoas, Pai amado, que queiram crescer na graça e no conhecimento, para aprender, Pai amado, ainda mais, ser obreiros aprovados, que manejem bem a tua palavra e que não tenham do que se envergonhar. Assim, meu Deus, nós oramos e lhe agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém.